o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. E eu meditei um pouco nessa palavra neste dia, de ontem para hoje, na verdade, e me chamou a atenção aqui 3 perguntas, né? A pergunta que está ali no verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? E na sequência, a segunda pergunta, quem há de permanecer no seu santo lugar? E agora é o verso 10, quem é esse Rei da Glória? Nós sabemos que o nosso Rei da Glória é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que veio, Ele é aquele que voltará, Ele é aquele que permanece em nós. Mas a questão é, nós permanecemos nele? Nós estamos nele? E se nós não estamos, o que precisamos fazer para chegar a ele? Como diz a pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Subir exige esforço, subir exige dedicação, exige vontade da nossa parte. Nós precisamos querer subir até o Senhor, querer estar na presença dEle, nesse lugar que é santo, que não se pode chegar de qualquer jeito, que não se pode chegar de qualquer forma. Sabemos que nós pecamos, e isso nos dificulta, é uma luta que nós temos constantemente de manter, ou de se santificar, o nosso pecado. Mas quando nós chegamos diante desse Senhor com o coração puro, com o coração sincero, aí vencemos uma fase. Qual é a outra fase? Quem permanecerá? É a próxima pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem pode ficar na presença do Senhor? O Senhor está à nossa disposição. A vontade do nosso Deus maravilhoso é habitar no meio de nós, é habitar dentro de nós. E nós cremos como igreja que Ele habita dentro de nós. Mas muitas vezes essa morada que o Espírito, que o próprio Deus faz dentro de nós, a gente não consegue perceber, não consegue sentir. E a culpa é de quem? Quem tem falhado? É o Espírito? É Deus? É lógico que não, Ele nunca erra. Ele é santo, Ele é perfeito. Então talvez haja algumas coisas em nós que precisam ser tratados e mudados, para que uma vez que nós subamos ao monte do Senhor, possamos permanecer lá. Amém. Nós lembramos daquele texto lindo de Mateus, onde o Senhor Jesus está num monte, ele leva ali os 3 discípulos mais próximos dele, e ali tem aquela presença maravilhosa, né? Jesus, ele é glorificado naquele momento, e aparece Elias, e aparece Moisés, e Pedro, ele fica extasiado com aquela situação, ele fala, vamos fazer uma tenda para Elias, para Moisés, vamos ficar por aqui. Pedro chegou, subiu até o monte, chegou até aquele lugar, onde tinha santidade, onde tinha glória, e isso acontece conosco também, muitas vezes. Só que a gente tem dificuldade de permanecer lá. A gente quer ficar lá, mas a gente tem dificuldade de permanecer lá. Então nós precisamos aprender o que devemos fazer para permanecer na presença do Senhor. Queridos, crescer e amadurecer na fé é só permanecendo na presença do Senhor. Aonde é o seu monte? Aonde é o meu monte? Aonde é o nosso monte? É no lugar onde nós buscamos o Senhor. Seja hoje, aqui, agora, seja na nossa casa. O fato é que Deus está nesse lugar santo, perfeito, à nossa disposição, nos esperando para ter essa intimidade, esse relacionamento com Ele. Ele é o nosso Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Exércitos, nós somos o seu povo. Como eu falei, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é habitar no meio de nós, tabernacular no meio de nós. Nós também queremos tabernacular com o Senhor, morar com o Senhor, estar na presença do Senhor. Nós precisamos. Tem pessoas que não querem, mas elas não sabem que precisam. E nós precisamos ter essa convicção, entender como é viver, como é estar, como é subir e permanecer, para ensinar a outros. E essa é a nossa luta, né, pastor? Quando nos reunimos para adorá-lo, louvá-lo, ouvir a voz do Senhor, ler as Escrituras, se
arrepender, como vai ser feito hoje, para que a gente possa permanecer na presença do Senhor, amém? Quantos querem subir, estar mais perto do Senhor e permanecer na presença do Senhor? Fecha teus olhos, queridos, vamos ter um breve momento de oração. Querido Deus e Pai, santo e poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é único, não existe outro Deus além de Ti. Papai, o Senhor fez todas as coisas, a Tua palavra fala que toda a terra é cheia da Tua glória, e eu creio nisso, Senhor. Essa glória é maravilhosa, nós podemos sentir, nós podemos, ó Papai, se envolver nela se assim quisermos, Pai. E nós tomamos a decisão de hoje, mais uma vez, se aproximar do Senhor agora como igreja, numa comunhão, num só corpo, querido Deus, porque sabemos que o estar na Sua presença é coisas boas para nós, são bênçãos, são cuidados, são relacionamentos, Papai, que perduram, Senhor Deus, são direções, querido Deus. Então nós aqui estamos, Papai, não só para receber do Senhor, mas para Te adorar, Te louvar, Te agradecer, Senhor. E nós queremos Te agradecer até agora, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, nos livrado de todo o mal. O Senhor tem nos dado uma semana, Senhor Deus, de lutas e desafios, mas com certeza a Tua presença nos acompanha. O que nós precisamos é aprender, sentir, ouvir, ter relacionamento com o Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser esse verdadeiro adorador que o Senhor procura, como diz a Tua palavra. E assim, Pai, não somente falar que Te adoramos, que Te amamos, que Te exaltamos e Te louvamos, mas expressar com o nosso corpo, com o nosso serviço, com a nossa vida, e dizer que o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. Jesus, nós Te amamos, nós estamos aqui por causa de Ti. Abençoa-nos com a Tua presença maravilhosa, com a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor Jesus. Nos ensina a Te adorar da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor espera. Te amamos, Jesus. Tu és tudo para nós. Santo, santo, santo é o Senhor, e sempre será. Consagramos esse momento a Ti, Pai, as nossas vidas, Senhor Deus, esta igreja, nosso coração, consagramos a Ti. Aleluia, aleluia. Aplaudam o Senhor, meus queridos, no gesto de louvor. Glórias Te damos, ó Pai, exaltado, engrandecido seja esse nome que é sobre todo nome. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. A nossa vida é marcada por escolhas, não é verdade? Desde aquelas mais simples como as mais complexas. E hoje nós escolhemos estar aqui na casa do Pai, não é verdade? E o que nós devemos fazer aqui nessa noite? Somente confiar, aleluia, adorar, exaltar esse nome, que eu tenho certeza que Ele vai agir em nossas vidas. Quantos creem dessa forma? Aleluia. Então vamos adorar. Eu vim para adorar-te, vim para... Declare bem forte nessa noite. Sim, ó Pai, para dizer que Tu és o nosso Deus, aleluia. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar. Para dizer que Tu és, ó Pai, aleluia. Sim, ó Deus, és totalmente amável, oh, aleluia, aleluia, tão maravilhoso para mim, luz do mundo, vieste na terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-te,
eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste, a terra me criastes, por amor ao pobre se fez. Aleluia! Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Sim, ó Pai, tu és. Aleluia! Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar. Declare nessa noite, igreja, que você veio aqui nessa noite para simplesmente adorar a esse Deus. Aleluia! Dizer que Ele é o Deus da tua vida. Aleluia! Que você ama Ele. Aleluia! Tão maravilhoso para mim. Só a igreja declare. Vim para... A tua igreja declara, ó Pai, nessa noite. Vem, Senhor, de encontro, ó Pai, com os teus filhos. Que nessa noite, ó Pai, tem declarado palavras, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Que Tu és totalmente amável. Aleluia, digno, ó Pai. Tão maravilhoso para mim. Aleluia. Oh, exaltado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque Tu és maravilhoso. Porque o Senhor continua, ó Pai, sendo Deus nas nossas vidas. Aleluia. Como é bom poder sentir essa presença, né, igreja? Aleluia. O Espírito Santo, vamos declarar essa noite: faz chover, ó Pai, chuva de bênção sobre a Tua igreja, ó Pai. Oh, aleluia. Quantos creem na presença do Senhor, na chuva de bênção neste lugar, nessa noite? Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu, faz chover, faz chover,
vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva. Só você que crê, declare: aleluia, a chuva do Senhor está descendo sobre este lugar essa noite. Aleluia, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu e faz chover, faz chover, abre as comportas do céu. Ó Senhor, nessa noite, Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre a tua igreja chuva de bênçãos, ó Pai. Que o Senhor venha derramar, ó Pai, chuva de milagres, ó Deus, chuva de curas, ó Pai, sobre a tua igreja. Eu não conheço, ó Pai, eu não sei aquilo que os teus filhos vieram buscar aqui nessa noite, o que eles estão precisando, ó Pai, mas eu creio na chuva serena, ó Pai, na chuva que vem do céu nesta noite, sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, sobre aqueles que também não puderam vir aqui, ó Pai. Visita, ó Pai, nos lares, visita, ó Pai, no leito, nos hospitais, seja onde quer, ó Pai, que esteja um enfermo, ó Pai, com uma dificuldade, ó Pai, eu não sei, mas Tu sabes. Derrama, ó Pai, da Tua chuva, ó Pai, nessa noite, ó Pai. E eu quero convidar, ó Pai, a Tua igreja, aleluia, mais uma vez, declarar nessa noite, ó Pai, a Tua chuva, para que ela venha de encontro, ó Pai, sobre cada um de nós nessa noite, aleluia. Só as vozes declarando: e faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Só você que recebeu nessa noite, aplauda mais forte, exalte, aleluia, glorifique e continue nesse mesmo espírito de adoração, aleluia. Exaltado, glorificado seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado, amém? Igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Já vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Aleluia. É o verso 35, amém? Meus queridos,
O pastor Marcelo colocou no grupo, essa semana, que o Espírito Santo o incomodou, o impeliu a compartilhar com a igreja, que nós não devemos nos preocupar tanto em encher a igreja, mais do que encher as pessoas de Cristo. E se os irmãos puderem perceber, tem muito a ver com o salmo que eu li aqui no início. Existe uma maneira de nos enchermos de Cristo. Primeira coisa é querer estar na presença dEle e pagar um preço para chegar até lá. Lembra? Quem subirá no monte do Senhor? Tem gente que não gosta de subir monte, não gosta de se esforçar, quer as coisas de uma forma fácil. E a gente sabe que muitas vezes aquilo que vem fácil, vai fácil. Então é preciso esforço para se encher do Senhor, para ter a presença gloriosa do Espírito Santo dentro de nós, de uma forma contagiante, que a gente não consegue ficar parado, fica agitado em falar do amor de Deus, em expressar a glória de Deus e servir e trabalhar no reino. Não tem como uma pessoa falar que é cheia do Espírito Santo e não fazer nada para o Senhor, nada para contribuir com o corpo de Cristo. E está aí uma dica: quer se encher de Deus, sirva na obra. Aqui, conscientemente, nós vamos entender que somos importantes, que temos um papel importante no reino de Deus. Não que o Senhor precise de nós, é nós que precisamos dele. Mas a graça dele é tão maravilhosa que ele conta com o nosso trabalho. Ele conta com o trabalho da igreja. Mas a igreja precisa estar cheia. As pessoas que compõem, que formam o corpo de Cristo, precisam estar cheios de Cristo. Paulo, certa vez, falou no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essas palavras têm que fluir de nós constantemente. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E se de fato Cristo vive em nós, as pessoas têm percebido isso nas nossas vidas. E aí eu coloquei esse tema: cheios de Cristo e não de si mesmo. Para nós nos enchermos de algo, precisamos, imagine, você quer colocar um suco de laranja no copo, mas o copo está cheio de água. Ou está cheio de Coca-Cola. Vamos falar Coca-Cola que faz mal, né, para nós, né? O copo está cheio de Coca-Cola. Como que você vai encher de suco de laranja sem açúcar? Naturalzão. Se está cheio de Coca no copo, tem que tirar a Coca do copo para poder encher aquele copo do suco de laranja. Talvez nós sejamos como esse copo, que ainda está cheio de coisas ruins dentro de nós que precisa tirar, para que aquilo que é bom nos encha, nos preencha. E a gente possa contagiar outras pessoas com isso. Não sei vocês, mas eu vou ficar com água na boca se eu ver alguém tomando um suco de laranja geladinho assim na minha frente. Né? Lógico que é parafraseando, mas nós precisamos entender que precisamos nos esvaziar para que sejamos cheios de Cristo. Não tem como a gente encher outras pessoas de Cristo se nós mesmos não estivermos. Precisamos nos capacitar, precisamos nos preparar. Há alguns dias nós tivemos a nossa célula lá em casa e nós meditamos nesse texto de 1 Samuel, no capítulo 2, o verso 35. E aqui é somente uma introdução. Diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável. Andará ele diante do meu ungido para sempre. Lá no núcleo, eu tirei 4 lições aqui com os meus irmãos lá, para meditarmos. 4 tópicos aqui. E eu quero falar rapidamente com vocês. Aqui o Senhor está falando: suscitarei para mim, através do profeta, é lógico, suscitarei para mim um sacerdote fiel. Deus quer um sacerdote fiel. O que é um sacerdote fiel? É um sacerdote real, um sacerdote verdadeiro. Porque nós já sabemos que todos nós somos sacerdotes. Agora, que tipo de sacerdote nós somos? Que tipo de sacerdócio nós estamos vivendo, trabalhando, exercendo? Que tipo de sacerdócio? Então é importante entender que nós devemos ser um sacerdote fiel, porque é esse que o Senhor procura. É esse que Ele quer que esteja na presença dEle. É esse que Ele vai levantar para estar na presença dEle, a qual Ele vai querer viver, morar, habitar, estar sempre em nós de uma forma transbordante. E aqui continua o texto: que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Um sacerdote real, um sacerdote fiel, verdadeiro, ele sabe o que tem no coração de Deus, no que tem na mente de Deus.
Ele sabe o que Deus espera de nós. É lógico que nós não conhecemos toda a essência do Senhor. A nossa capacidade, nosso raciocínio, ele é limitado, mas à medida que vamos crescendo, meditando na palavra e amadurecendo espiritualmente, a gente consegue ter mais revelações do Senhor. Quanto eu não aprendi, quanto eu não vivi, quantas experiências eu não tive nos 4 últimos anos, que eu tenho estudado de forma mais acentuada na palavra, e eu vivo me surpreendendo de coisas que eu já li 20 vezes, 30 vezes. Então, o conhecimento, a glória do Senhor, a presença de Deus, ela é uma fonte inesgotável para nós. E a gente muitas vezes se contenta com tão pouquinho e acha que está bom. É como uma pessoa que vai à praia, coloca o pezinho ali na água, ai que delícia, vou ficar por aqui. Aí ela vai, chega até o joelho, vai até o quadril, aqui está mais gostoso, vou ficar por aqui. Mas aí se ela sabe nadar, ela vai querer ir mais a fundo. Ela vai arriscar, ela vai se esforçar um pouco mais, para poder ir lá e nadar. Não, aqui no rasinho é gostoso, mas lá no fundo ainda é melhor. E a palavra do Senhor fala que quanto mais além do rio nós vamos, mais do Senhor nós podemos sentir e ser levados por Ele. Agora tem aqueles que, por exemplo, vão na praia, mas ele pensa que o gostoso, o aproveitável daquilo dali é só o que está à frente dele, que é aquele marzão, mas não, ele percebe que se ele olhar para os lados, ele vai ver que tem uma orla enorme na praia, e você pode andar por toda aquela praia e apreciar outras coisas. E assim é o estar na presença de Deus, é você chegar numa praia linda e poder desfrutar de cada centímetro, seja para dentro do mar, seja no rasinho, ou seja nas laterais da praia. Nosso Deus preenche tudo, e nós precisamos querer estar no meio, ser um com o Senhor, ser um com o Senhor. E aqui no verso ainda continua, né, falando de tenha o entendimento do coração e mente dele, segundo o que tenho no meu coração e na minha mente. Nós precisamos buscar entender o que o Senhor espera de nós, o que está no coração de Deus para nós, o que está na mente de Deus para nós. É só um sacerdote fiel, real, verdadeiro, puro, que vai conseguir compreender isso. E aí ele diz, edificar-lhe-ei uma casa estável. E eu falei ali para os irmãos que ali estavam, né, o que seria edificar essa casa, né? Essa casa ser estável no Senhor. Eu consigo falar, eu vou edificar nele uma casa estável, mas não só em mim, mas naquilo que está à minha volta. Eu fico pensando na minha família, nos tempos que eu tenho de oração com a minha esposa, em propósito, nos tempos que eu tenho quando eu estou compartilhando a palavra de Deus com as minhas filhas, ou quando eu escuto coisas delas que vêm de Deus. É uma casa estável que o Senhor está edificando na minha vida e na vida da minha família, porque eu tenho escolhido buscar, porque a minha família tem escolhido buscar. A casa está estável. Esses dias a Isabelle me surpreendeu, eu falei na célula isso aí. Ela falou assim, papai, eu gosto de teatro, já pensou se eu for me tornar uma atriz e trabalhar no Giovanni Si? É um projeto lindo que tem de teatro, muita gente conhece, e eles fazem trabalhos na África, para cuidar de crianças, pessoas que têm dificuldades ali financeiras, passam fome e são doentes. E minha filha, papai, já pensou se eu for lá na África e me tornar uma missionária? Isso saiu da minha filha, e eu fiquei impactado. Falei, nossa filha, isso aí vai ser um sonho lindo, realizado na vida do papai. Isso é ser casa estável. As pessoas que você tem contato íntimo, constante, querer estar na presença assim como você quer. A gente sabe que a gente tem que contagiar as pessoas, chamar as pessoas para ir para a igreja, buscar o Senhor, mas muitas vezes a gente mesmo não vai. Então nós temos que estar cheio, nós precisamos entender que devemos estar presente também. Eu não posso exigir das pessoas aquilo que eu mesmo não faço. Eu não posso querer das pessoas, eu não posso dar para as pessoas aquilo que eu não tenho. Se nós tivermos Deus, o Espírito Santo, a palavra, é isso que você vai dar para as pessoas. E aí vem a pergunta, quanto nós temos de Cristo dentro de nós? O quanto nós temos do Espírito Santo dentro de nós? E aqui diz, continuando no verso 35, lá no finalzinho, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Andará ele diante do meu ungido para sempre. Aqui nós falamos que esse texto é um texto de dupla referência. Aqui está falando do Samuel, mas também está falando de Cristo. O ungido é Cristo. O sacerdote real é cada um de nós, somos a igreja, que andaremos diante dele para sempre. Mas para andar tem que ser servo fiel,
tem que querer que a sua casa seja estável, e é só o Senhor que pode nos conceder isso. Tem que entender o desejo, buscar conhecer o desejo do coração de Deus. E nós começamos por aí. Se encher de Cristo. Entender que se somos sacerdotes, devemos ser real, sacerdote verdadeiro, sacerdote fiel. Precisamos ser cheios dele. Abram comigo, por favor, em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 10. Glória a Deus. Nós não podemos só chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Como nós devemos nos chegar na presença de Deus, irmão Cassiano? Com sinceridade. Porque em pecado nós muitas vezes vamos estar, porque a gente precisa chegar diante de Deus para pedir perdão. Mas quando você chegar à presença do Senhor, como é que vai estar o seu coração? Vai ser um coração realmente sincero? Porque é isso que o Senhor espera de nós, um coração sincero na presença dEle. No verso 22 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então é um texto que fala justamente isso que eu comentei. Se é chegar diante de Deus, tem que ser com um coração sincero. O nosso interior, a nossa consciência limpa. Muitas vezes, quando a gente vai pecar, o pecado ele começa aqui na mente e aí gera uma ação. Então a nossa batalha é aqui, ó. É aqui. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Imagine que um ladrão roubou e aí ele fugiu, a polícia começou a persegui-lo. E aí ele estava armado e trocou tiros com a polícia. A polícia se abrigou, tinha as técnicas lá e conseguiu alvejar o ladrão. Muitas pessoas viram. E o ladrão morreu. E muitas pessoas podem pensar e pensam assim: ainda bem, tinha que morrer mesmo. Onde já se viu roubando, trocando tiro com a polícia, bem feito que morreu. Não podemos ser hipócritas. Muitas vezes a gente faz julgamento aqui, podemos até não falar, mas a gente julga aqui. Esse não deve ser o pensamento do cristão. A palavra do Senhor fala que nós podemos julgar segundo a reta justiça de Deus, mas talvez a gente ainda não tenha maturidade para julgar segundo a reta justiça de Deus. Por isso que nós temos que nos preocupar em conhecer a palavra de Deus. Porque é ela que confronta, não sou eu que confronto vocês, não é o pastor, não é o pregador, não é o irmão, numa célula, no núcleo, ou num bate-papo na igreja ou em qualquer outro lugar. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus falou, nós temos que fazer o quê? Simplesmente nos submeter. E a palavra de Deus fala que nós temos que ter a consciência pura. Nós temos que ter um coração sincero para chegar diante dele. Aqui fala também, verso 22 ainda, da má consciência, finalzinho, e lavado o corpo com a água pura. Então aqui está falando do corpo, está falando da purificação. E a gente lembra de Romanos 12, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Não de qualquer jeito. Esse corpo que Deus nos deu tem que ser uma oferta ao Senhor. E como nós temos usado ele. Obrigado, irmão. Veio numa boa hora. Temos usado o nosso corpo somente para poder ficar sentadinho ou deitado, assistindo e comendo, ou dormindo bastante. A palavra do Senhor fala que os pés daqueles que anunciam as boas novas são uma bênção. Deus nos deu um corpo para poder se movimentar, para ir a lugares. Hoje o meu colega no trabalho falou assim: Cassiano, você consegue trocar de serviço comigo? Eu quero ir num lugar para poder abençoar uma família, a gente vai fazer uma reforma na casa da família lá. Eu falei, poxa, eu não consigo, vai ser bem no dia do encontro de homens. Por falar nisso, encontro de homens, dia 6, 4h30, todos convocados. Amém, pastor? Amém. E tragam convidados, tá bom? Vai ser uma bênção, com certeza. Né? Então, esse corpo que o Senhor quer que ele seja purificado, seja limpo, é para ele, é para a honra e para a glória dele, é para ser usado para ele. A sua força, meu irmão, as suas palavras, é para ele.
A gente sempre fala de oferta, né? E pensamos em primeiro lugar é dinheiro, às vezes um alimento, mas o nosso corpo pode ser uma oferta ao Senhor também. Eu me lembro quando nós estávamos organizando aqui para poder estruturar o templo aqui embaixo, né, pastor? A gente, em alguns momentos, praticamente teve que implorar para que os irmãos viessem. Venham ofertar o seu corpo nessa igreja para poder a gente ajudar a terminar logo. Muitos vieram muitas vezes, outros vieram algumas vezes. A gente entende as limitações. Mas precisamos trazer a nossa memória. Nós temos oportunidades e condições, e às vezes a gente deixa de usar, deixa de fazer. Então é isso que fala, ter um coração puro, mas um corpo santificado ao Senhor, separado do pecado. Nossa, se eu for para falar de corpo, então, meu Deus, dá para ir longe. A gente destrói o templo do Espírito Santo, comendo o que não deve, olhando o que não presta, fazendo o que não deve, pegando o que não é seu, indo no lugar onde não pode ir. Olha onde nós estamos levando o templo do Espírito Santo. Hebreus capítulo 12, 2 capítulos à frente, queridos, por favor. Vamos ler os versos 12 até, Hebreus 12, versos 14 e 15. É um texto bem conhecido, mas é importante lembrar, é importante. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E a palavra do Senhor fala que tem que trazer na nossa memória aquilo que nos faz ter esperança. Então, na nossa memória tem que vir constantemente a palavra de Deus, para que a gente tenha esperança. Versos 14 e 15 de Hebreus 12. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, meu Deus, para ser cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, nós temos que estar em paz e nos santificar, nos separar deste mundo pecaminoso que nos seduz, que atrai os nossos olhos, os nossos ouvidos. E o seguir a paz não necessariamente significa não brigar, não estar envolvido em guerra, não. Não é necessariamente a ausência de algum conflito, mas estar em paz, de consciência limpa, tranquilo para estar no Senhor. Às vezes a gente está numa confusão de mente, preocupado com muitas coisas, a gente não consegue ouvir Deus. Então é estar em paz, é estar tranquilo no Senhor. Aprender a descansar realmente no Senhor. E ele fala, segue a paz com todos. Eu tenho que estar em paz comigo mesmo, mas com os outros irmãos também, ou com outras pessoas também. Você tem paz com o seu vizinho, de cima, de baixo, do lado? Como você quer ser cheio de Cristo se você não consegue ter paz com aquele que está próximo de você e muitas vezes nem é seu irmão em Cristo? Precisamos ter. Eu tenho vizinhos difíceis lá, mas só Deus sabe quantas vezes eu já me aproximei para poder falar a palavra e orar, e quantas vezes eu já ajudei, e fui ajudado também, eles me ajudaram também. Mas de vez em quando dá um trabalho, mas eu os amo e sofro por causa da vida que eles ainda escolhem estar ou permanecer. E ter paz, sentir a paz de Deus, é viver, exercer a misericórdia de Deus sobre essas pessoas que muitas vezes nós queremos que sejam, que a justiça seja feita por algo errado que elas fizeram. Como esse ladrão que trocou tiros com a polícia, que eu dei no exemplo. Nós não devemos desejar o mal dela. Senhor, tem misericórdia. Salva ela, dá uma oportunidade para ela que se arrependa. Levanta um homem, uma mulher de Deus para se aproximar, seja onde ele for. No meu trabalho, eu já tive a oportunidade de conversar com gente que era do PCC, estava algemado na cama, e colegas que trabalhavam comigo falavam, tem que se lascar mesmo, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu queria ter a oportunidade de estar perto dele e falar de Jesus, mas os meus colegas não podiam saber, porque eles iam me discriminar. E glória a Deus, nós temos que ser assim. Amar aqueles que o mundo odeia. Se aproximar, pregar o Evangelho. Falar realmente do amor. Agora, a parte que eu queria mais assim, que os irmãos tivessem atenção, é o verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Por meio dela muitos sejam contaminados. E eu escrevi aqui, purifique-se de todo o mal que faz a você mesmo e também aos outros. Corte o mal pela raiz. Aqui falou de raiz de amargura. Raiz de amargura
Não sei se alguém já comeu alguma folha, alguma erva amarga. Boldo é amargo, né? Eu já tive que tomar boldo por causa do estômago. Que negócio horrível. Fez um mal para mim, assim, no sentido do gosto, né? Depois, por ser o mesmo tipo de medicamento, com certeza me ajudou. Mas o gosto amargo é horrível, sentir gosto amargo, é horrível. Então imagine que existe uma raiz de amargura dentro de nós que faz mal para nós, mas essa raiz de amargura também faz mal para outras pessoas. Se nós somos cristãos, pessoas que têm entendimento, que tem que estar cheio de Cristo, nós não podemos deixar essa raiz de amargura continuar crescendo dentro de nós, a ponto de nos fazer mal e contagiar, fazer mal para outras pessoas também. Acredito que todos já tiveram experiências como essa, de se encontrar com alguém que não está bem, que aconteceu alguma coisa errada, e aquela pessoa te maltrata. É uma pessoa que permanece irada, uma pessoa que está com ódio. E às vezes ela está com ódio de uma pessoa, mas desconta em outra. Isso é muito comum acontecer no trabalho. Você às vezes, sei lá, discutiu, de repente, com sua esposa ali, e você está chateado, injuriado. E aí você vai no trabalho e maltrata o seu colega de trabalho. Ou você recebeu uma bronca do seu chefe, e aí você vai para sua casa e maltrata a sua esposa, os seus filhos, porque o seu chefe deixou você irado, com raiva, amargurado. E o triste é que a raiz de amargura, nós temos que entender que é algo que permanece. Temos que cortar esse mal pela raiz. Essa amargura tem que ser cortada e nós temos que nos esvaziar dela para se encher mais do Senhor, para que essa paz de Deus consiga assim, nos preencher. Temos que cortar, amados. Tem alguém aí que tem raiva de alguém? Ou que sabe que tem alguém com raiva de você? E aí, cristão? Filho de Deus, filha de Deus, o que nós devemos fazer? Sem demora, ter com o nosso irmão, para a gente continuar colocando diante do altar do Senhor a nossa oferta, a nossa vida. Pedir perdão. Pecar, todo mundo peca, infelizmente. Estamos aí nessa luta. Alguns falam que nós somos pecadores lutando para ser santo, outros falam nós somos santos lutando contra o pecado. Hoje eu tenho entendido que nós somos os dois. A gente é santo, separado para Deus e lutamos contra o pecado. Mas a gente também peca e temos que lutar para ser santo a cada dia, se santificar. E dá trabalho, exige esforço da nossa parte. Precisamos nos esforçar para ser cheios de Cristo. Porque aí, acredito, pastor, que é uma consequência. Quando nós estivermos cheios do Senhor, as pessoas vão vir. De forma natural, não precisamos forçar nada. Não precisamos forçar nada. Então, temos que cortar essa raiz de amargura. E é pela raiz mesmo. Porque outras pessoas são contaminadas também, são contagiadas também. Eu gostaria agora de ler, e é o último texto que eu quero ler com os irmãos, tá bom? Efésios, no capítulo 4. Volta um pouquinho mais. Efésios, capítulo 4. Esse texto aqui é uma pregação por si só. Se eu ler a palavra de Deus para os meus irmãos, para os filhos e filhas de Deus que estão aqui, que são realmente cristãos, vão ouvir isso aqui, vão ser confrontados, vão se arrepender e pedir perdão, e se encher de Cristo, se encher do Espírito, para a gente continuar nessa caminhada, nessa peleja aí. Efésios capítulo 4. Eu quero ler com vocês a partir do 17. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus.
Então Paulo está chamando a atenção aqui nesse primeiro trecho, que nós não devemos ser como essas pessoas do mundo, os gentios, que têm o coração endurecido, que seguem os seus próprios pensamentos. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, nós somos luz neste mundo, nós somos sal. Amém. O sal ele tempera, ele traz um bom sabor. E o sal tem a medida certa. O sal, para poder compor o incenso, que era lá do tabernáculo, ele tinha que ser um sal puro. Nós temos que ser um sal puro, um sal que vai fazer bem, quando nós atingirmos ou tocarmos pessoas que nós temos contato. Acredito que todos os irmãos aqui, por serem filhos e filhas de Deus, e glória a Deus por isso, já devem ter ouvido: você é filho de Deus, você é crente, você é cristão, você teme a Deus, você é um homem de Deus, né? Você é uma mulher de Deus, né? Acredito que todos aqui já devam ter ouvido isso. Se não ouviu, tem alguma coisa errada, hein? Tem alguma coisa errada. Isso é maravilhoso, olha só. É o sal, é o aroma de Cristo em nós. E nós temos que aproveitar essa oportunidade para chamá-los. Vem cá, você quer um pouquinho? É muito bom, hein? E vamos indo. E aí, Paulo, ele continua aqui falando que nós temos que nos despir do velho homem. O velho homem é esse que tem esse desejo de viver conforme os padrões do mundo, conforme os padrões do mundo. Nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. O novo homem é aquele que tem o Espírito de Deus morando em si, aquele que tem um espírito renovado. E se nós ainda estamos, aí vem a pergunta, nós temos um espírito novo, mas muitas vezes somos crentes carnais, e nós vamos aprender isso na escola bíblica, todo mundo convidado, domingo agora às 9 da manhã. Amém? 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 Glória a Deus. Despir-se do velho homem, das coisas deste mundo, do que nos seduz, do que nos afasta do Senhor. É mais uma vez se esvaziar para nos enchermos de Cristo, nos enchermos do Senhor. E nos revestir do novo homem, criados, aí é o verso 24, queridos. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ser um novo homem é ser cheio de Deus, andar em justiça e em retidão, andar em verdade. Aí agora que vem as exortações para nós, que queremos, precisamos estar cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo. O verso 25 fala: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. No meio de nós, filhos de Deus, há muitos pecados comuns ainda. Por isso devemos ser exortados à santidade. Devemos nos despojar deste velho homem, desses pecados. Sabe para quê? Para não dar lugar para o diabo. E na leitura aqui, na sequência do texto, vai estar escrito isso. O que dá lugar para o diabo? Os nossos pecados. Então o diabo falou: opa, pecou aí. Hoje eu vi no seminário, né, a professora falava assim: por que Jesus Cristo precisa permanecer como sumo sacerdote? Como aquele que intercede por nós, como aquele que é o nosso advogado, como aquele que é nosso juiz. Por que ele precisa? Por que isso está nele? Por que isso é dele? Por que nós dependemos dele? Porque Satanás, lá em Apocalipse fala, Satanás nos acusa diante de Deus, dia e noite. E por que ele nos acusa? Porque a gente peca. Opa, olha lá, olha o seu servo lá, olha o seu filho, sua filha lá, pecando, mentindo, falando mal do próximo. Aí nós queremos ser cheios de Cristo, mas estamos cheios de coisa mundana, de mentira e de engano. Então o apóstolo Paulo, ele via isso na vida da igreja de Éfeso. E ele falava: deixem de lado a mentira, fale cada um ao seu próximo a verdade, porque somos membros uns dos outros. Nós temos, aqui ele fala cada um ao seu próximo a verdade. E ele escreveu essa carta para a igreja. Então, quando fala seu próximo, entendemos que são nós, os irmãos em Cristo. Falarmos a verdade uns com os outros. Então, tinha mentira no meio da igreja. Será que há mentira aqui no meio de nós? Tem algum mentiroso aí? Alguma mentirosa aí? Se tiver, temos que nos arrepender. O diabo é o pai da mentira.
E é um pecado que é comum, infelizmente. Então, essa facilidade que muitas vezes nós podemos ter de mentir, tem que ser tirada da nossa vida. Amém. Jesus é a verdade. Se nós queremos ter a verdade dentro de nós, ter Jesus, não pode ter mentira, tem que dar o espaço, tirar a mentira do espaço ali, para colocar naquele espaço, dentro de nós, a verdade de Cristo. Continuemos a leitura. O verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E aqui Paulo fala, é normal irar-se, ficar nervoso, ficar irritado. São emoções, nós somos seres emocionais. Mas não é normal permanecer. Isso faz mal para nós, faz mal para o nosso próximo, ficar de cara fechada, cara emburrada. Então nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Porque nós, quando estamos irados, nós corremos risco de pecar. Gritar é pecado, queridos. Se Paulo falou assim, não grite, é um mandamento. E se nós gritamos, aí eu estou falando na gritaria no sentido de ofensa, sabe, no sentido de maltratar alguém. Ele fala aqui depois, é aqui mesmo, longe de vós toda gritaria. Tem alguém que grita demais aqui? Vamos parar de gritar, igreja. Só glória a Deus, aleluia. Aí, à vontade, né, pastor? Mas gritar, xingar, ofender, falar alto, sem contar que incomoda as pessoas, né? Incomoda, né? Quem gosta de ficar pertinho de que grita tanto? Eu até peço perdão, porque às vezes eu falo alto demais, parece que eu estou gritando, né? Perdoe. E pode me corrigir, tá bom? Quando eu estiver incomodando. Mas esse também é uma falha nossa, permanecer irado. O permanecer irado faz com que a gente peque. E dentre elas é o quê? Se eu estou irado, eu vou começar a falar alto, começar a falar rápido, ofender, criticar os outros. E aí no verso 27 fala, não dê lugar ao diabo, porque o pecado que nós cometemos é o que dá legalidade para o diabo agir na nossa vida. Para o diabo causar confusão, causar discórdia, atrapalhar a obra da igreja. Não podemos dar lugar para o diabo. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, a palavra do Senhor está dizendo aqui que nós devemos trabalhar, não podemos roubar, não podemos furtar. E acredito que ninguém aqui rouba e nem furta. Nós esperamos, né, pastor? Pegou alguma coisa que não é seu? Devolve. Procure saber quem é o dono. Salvo você está na rua, se ele achou alguma coisa, não tem dono, não tem nome, aí não tem o que fazer, né? Mas, se você sabe como correr atrás, tem uma maneira de chegar ao dono, devolva. É que não posso dizer que é um roubo ou um furto, porque você achou algo que estava perdido. Mas a gente sabe que existe na vida da igreja, no meio de pessoas que ainda são crentes carnais, que acham que pegar uma coisinha, uma outra, uma bala, uma moeda, um cadarço, um tupperware emprestado que não devolve mais. Não tem problema sim, você assumiu o compromisso, pegou emprestado, tem que devolver. Um livro, às vezes a pessoa esqueceu, mas então vai lá e lembra ela. Irmão. Muito bem. E fala que nós temos que trabalhar, para quê? Para não faltar nada para nós? Para suprirmos as nossas necessidades? E até ir além, de repente dar um passeio, comer algo gostoso, no final de semana diferente? Sim, também. Mas aqui fala que não é só para isso. Fala assim, para que tenha com que acudir ao necessitado. Nós trabalhamos para o nosso sustento? Sim, mas também para o sustento dos necessitados. Amém. Então ser cheio de Cristo, estar cheio de Cristo, é ter esse entendimento. Eu não trabalho só para mim ou para a minha família, mas eu tenho que trabalhar para ajudar aquele que tem necessidade. E a gente sabe que na vida da igreja muitas pessoas poderiam ajudar mais. E não ajudam. De certa forma somos egoístas. Queridos, me perdoem, mas é a palavra do Senhor, temos que ser confrontados, temos que lembrar. Se nós queremos ser cheios de Cristo, temos que nos esvaziar dessas coisas. Caminhando para o final aqui, não saia, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Eu amo esse versículo. Se você tiver que falar algo para alguém, ou de alguém, que seja para abençoar, nunca para falar mal ou criticar. Nunca.
Salvo-conduto, se você quiser ensinar, trazer, olha, você fez isso, não foi legal, mas tem que transmitir graça àquela pessoa que eu vi que ela tem que se sentir bem. Essa tem que ser a nossa preocupação. Quando fala que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, torpe significa podre. De repente aí um palavrão, que infelizmente ainda é comum, é um pecado comum na vida de muitos cristãos. Nós temos que lutar contra isso. Então nós pecamos sim, mas devemos nos arrepender, chegar com o coração sincero diante de Deus. Senhor, hoje eu pequei, hoje eu falei palavrão, hoje eu falei mal do meu amigo, peguei um negócio que não era meu, hoje eu gritei. Na Bíblia está escrito que se a gente não perdoa, Deus também não nos perdoa. Então até a falta do perdão é algo que nos atrapalha a crescer, a ser cheio de Cristo. Então que as nossas palavras possam transmitir graça àqueles que ouvem. Amém. Vou lá conversar com o meu irmão, vou lá conversar com a minha irmã, porque ele só fala bênção, ó que maravilha. Né? E é assim que nós temos que ser, para ser cheios de Cristo, e não cheios de nós mesmos. Quantos entendem essa palavra nesta noite? Amém. Glória a Deus. Eu acredito que assim como eu, tem irmãos aqui, que precisam se acertar com Deus em algumas coisas. Pedir perdão, reconhecer, talvez aquilo que passou na mente, às vezes não proferiu, mas passou na mente, e o Senhor é aquele que sonda mentes e corações, Ele sabe, Ele só está esperando você se arrepender para Ele te perdoar. Então eu queria convidar a igreja, em nome de Jesus, para que fechasse os seus olhos agora, vamos ter um momento de reflexão e oração. Esse é o seu momento, meu irmão, minha irmã, nosso momento, vamos pedir perdão ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo traga a nossa memória, um momento que nós contamos uma mentira, falamos mal de alguém, pensamos alguma coisa podre, falamos alguma coisa podre, vimos aquilo que não devia, fizemos aquilo que não devia, fomos em lugar que não devíamos. Se nós formos sinceros, na presença do Senhor, com o coração puro, e Ele sabe se nós estamos sendo ou não, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos renovar e vai nos encher mais dele. Aleluia. Fala conosco, Espírito Santo. Traz a nossa memória. Aonde temos errado. Como diz as Escrituras, Tu sondas, me conheces. Veja se há algum mal em mim, Senhor. Aleluia. Querido Deus, querido Espírito Santo, neste primeiro momento, junto com a igreja, eu quero me colocar diante do Senhor, Pai, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que nos perdoe, Senhor, porque sim, nós somos muitas vezes mentirosos, muitas vezes não exercemos o domínio próprio, a mansidão, e vivemos irados, vivemos com raiva, e ofendemos pessoas, e maltratamos pessoas, e deixamos de amar, não perdoamos, fazemos julgamentos injustos, falamos palavras ofensivas, mentimos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque nós temos dificuldade de amar o nosso vizinho, porque ele faz barulho demais, porque ele atrapalha quando eu vou entrar na minha casa. Nos ajuda a amar como o Senhor ama. Perdoe os nossos pecados nesta noite, Senhor. Nós queremos, papai, viver como uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, cheio da Tua presença. Como o apóstolo Paulo falou, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo perdoou, Cristo amou. Até o último minuto de sua vida, Ele derramou aquele sangue precioso, aquele preço altíssimo, que foi pago por nós, e esse sangue derramado nos lavou, nos purificou. Mas muitas vezes parece que nós queremos crucificar o Senhor novamente. Nos perdoe, Senhor, nos ajuda, nos corrige, chama mesmo a nossa atenção. Ajuda a nossa amada igreja, a igreja local, a igreja cristã Nova Vida em Jesus, as famílias que aqui estão, homens e mulheres, líderes de ministérios, crianças. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver a santidade, a viver na Tua presença, se separar deste mundo pecaminoso.
Nos ajuda, Senhor. Nos enche, nos faz transbordar da Tua presença, então, Senhor. Nos confronta, Senhor. Nos ajuda a nos esvaziarmos de nós mesmos. Tira de nós, Senhor. Nos ajuda a entender que nós devemos nos despojar deste velho homem. A soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a avareza. Senhor, nos ajuda a se esvaziar, Senhor. Isso não vai acabar aqui, eu tenho certeza, Pai. Eu sei que o Seu Espírito Santo vai continuar falando do nosso coração durante, Senhor, esta noite, durante essa semana ainda. E logo mais estaremos juntos novamente para Te cultuar. E sei que o Senhor vai falar grandes coisas na nossa vida ainda. Nos corrige, Pai, nos exorta, nos ajuda a viver na santidade do Senhor. Porque hoje o Senhor nos fez lembrar que devemos ser cheios do Senhor, Papai. Mas para isso é importante nos esvaziarmos. Não cometer mais aqueles pecados que outrora como velho homem pecávamos. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. Pode nos corrigir, Senhor, pode nos chamar a atenção, Senhor. Nós precisamos, nós necessitamos disso. Nos ensina a ser amável, a ser fiel, a ser justo, a ser generoso. Nos ensina, Senhor, a sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus, querido Deus. Quero Te apresentar agora, Senhor Deus, a vida do Laércio, da Dona Rosa, do Pastor Walter. A vida da Maísa, da Dona Bia, a vida da Cleusa, Senhor, a vida da Aclêmia, Pastor Matias, José Aparecido, Esmeralda, do Sérgio, do Antônio, são tantos nomes, Senhor, e há muitos outros, mas esses nomes estão aqui diante da igreja, Senhor Deus, para nós intercedermos. Tu sabes a necessidade de cada um aqui, Senhor. Tem pessoas com dor, tem pessoas com doença física, com doenças emocionais, tem pessoas, Senhor Deus, que estão preocupadas, com medo, frustradas, precisando amadurecer, se fortalecer no Senhor. Visita cada uma delas agora, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Supre as suas necessidades, Senhor. Nós oramos como igreja, com fé de que o Senhor ouve as nossas orações. Abençoa, Senhor Deus, assim como o Senhor tem nos abençoado. Tira toda a dor do físico, da alma, Senhor, restaura. Faz tudo novo, querido Jesus. Por favor, Senhor, Tua palavra fala que sobre si, o Senhor levou as enfermidades e eu creio nisso, Senhor. Então nós rejeitamos qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo, Senhor Deus, de dor na alma, nós rejeitamos em nome de Jesus. Nos sara, Senhor, nos sara. Nos faz lembrar que buscar o Senhor, se fortalecer no Senhor, é viver a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, ler, estar na comunhão, Te servir, Senhor. É assim que nós seremos cheios do Senhor. E nós abençoamos essas vidas. Nós abençoamos essa igreja, as famílias, os ministérios. E pedimos, Senhor, continua a nos conduzir. Nos ajuda a ser cheios da Tua presença cada dia mais e mais e mais. Para assim alcançar outras pessoas. Para o Senhor, que serão cheias e transbordantes do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Igreja, pode se levantar, por favor? Eu quero pedir perdão para a igreja, porque acredito que eu falei um pouquinho rápido, era bastante informação, mas eu tenho um compromisso lá agora com a minha família. Eu e minha esposa estamos tentando ajudar um casal que está prestes a se separar. E Deus tem nos dado uma direção para tentar ajudar. Então eu tenho um encontro com esse casal agora e é online às 9h. Então vou precisar sair rapidamente. Mas a mensagem era essa, meus irmãos. Esvaziemos de nós mesmos e nos enchamos de Cristo, para a gente alcançar outras pessoas. E aí a nossa igreja vai ser cheia. Cheia de pessoas cheias de Cristo. Amém. Já lembrei do nosso encontro de homens, dia 6 agora às 4h30. E a escola bíblica agora, domingo às 9h. Amém? Pastor, quer dizer alguma coisa? Amém? Todos fomos abençoados? Amém. Ainda que tenha doído, né? Mas é bênção, né? A palavra do Senhor fala que Deus nos corrige porque Ele nos ama. E o Senhor está me corrigindo também. Vamos estender as nossas mãos? Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo que mora dentro de nós, que está no meio de nós, seja com cada um de nós sempre, eternamente, com nossas famílias, e a todos quanto Ele ainda alcançar. Amém, amém, glória a Deus. Vão na paz do Senhor, meus queridos. Aleluia.